Então vamos lá. Nessa aula de hoje eu quero ensinar a diferença entre there is, there are e o verbo to have, que geralmente o aluno que começa ele vai cometer esse erro porque ele não sabe a diferença entre tem e tem, que a gente fala no português assim, né? Tem e tem, para os três. Mas a gente vai ver como a gente usa eles, o que cada um significa e qual a diferença principal. E é bem simples, só que é algo que a gente precisa sempre lembrar, tá? E a gente vai usar aqui o Google Gemini para ajudar a gente. E eu vou mostrar o prompt que eu dei aqui, né? Vou mostrar o que eu escrevi para ele ter me dado as frases e as explicações e traduções e enfim. Então eu entrei no Google Gemini, né? E eu pedi assim para ele, ó, preciso de 10 frases em português com a tradução em inglês usando there is e there are. E eu preciso de uma explicação da diferença entre there is, there are e to have para explicar em uma aula minha. Ou seja, os alunos se confundem muito na hora de falar, tipo assim, tem um gato ali, tem um cachorro ali, tem um carro lá na rua, tem algo no meu chimarrão, tem algo na minha pizza. Geralmente o aluno ele vai falar sempre have. Geralmente ele vai falar assim, have, tá? Mas por que que isso não está correto e vai soar? A pessoa ela vai entender quando você estiver falando com algum nativo, a pessoa entende, mas não é a forma correta de falar, né? Então eu sempre aconselho os meus alunos a falarem, construírem a estrutura correta, completa, né? Para ficar uma linguagem mais fluida, para a pessoa que ouve você, ela não ter dúvida que você realmente quis falar aquilo, né? Enfim, bora para a prática porque eu gosto da prática, né? Aqui tem uma explicaçãozinha, ó, ele deu uma explicação muito boa. Eu sempre confiro quando eu jogo algum prompt assim na inteligência artificial, eu confiro se é bom ou não. E ele deu uma explicação muito boa. Eu sempre gosto de simplificar as coisas ao máximo, porque o simples funciona, né? E o aluno ele não precisa de muita complicação para aprender tal coisa. Mas vamos lá. There is, ele significa tem. There are, ele significa tem, mas ele é no sentido de existir, existe algo ali. Talvez seja de alguma pessoa, talvez não, talvez seja seu, talvez não. Mas o ponto quando eu uso there is, there are, eu estou dizendo que tem algo ali, há ou existe. Por exemplo, eu chego num lugar, num restaurante, e eu quero dizer assim, eu tenho uma mesa vaga ali. Eu não posso falar have a free table there. Posso falar num modo bem informal, assim, no inglês que você está aprendendo, e a pessoa vai entender. Have a free table there. Ah, tem uma mesa vaga ali, tem uma mesa livre ali, né? Eu vou falar there is a free table there. Porque eu estou dizendo que existe uma mesa. Tá vendo? Eu não possuo a mesa não é minha, então eu não posso falar have. E se eu uso o verbo have, eu preciso conjugar ele, né? Mas a gente vai ver isso agora, tá? Mas só dando uma explicaçãozinha simples é assim: there is, there are. Eles são usados para dizer tem. Um é no singular, o there is é no singular. A gente vai ver exemplos, tá? E o there are é o tem no plural. Por exemplo, tem pessoas naquela loja. Tem pessoas naquela loja. Então tá vendo que tem pessoas, ele já engloba o plural. No português a gente usa a mesma coisa, né? A palavra tem. E o to have, um, ele é usado para quando você possui algo, né? Por exemplo, I have a cat, right? Por exemplo, I have a cat. Tá vendo que aqui eu tenho um gato. Eu estou dizendo que eu tenho um gato, eu possuo um gato, certo? Aqui é o que? Posse. Isso indica posse, eu possuo. Por exemplo, I have a shimas in my hand. I have a chimarrão in my hand. Eu tenho um chimarrão na minha mão. Inclusive, vou servir mais um aqui, tomar um gole. Já dá aquela aquecida na garganta. Então, I have a chimas in my hand. Eu tenho um chimarrão na minha mão. Eu tenho, eu possuo, tá vendo? Eu não estou dizendo que simplesmente existe. Eu tenho aquilo, né? Então, as diferenças principais é essas. Esses dois aqui, there is, there are, eles vão dizer que tem, no sentido de existir algo, né? Não necessariamente vai ser seu. E o have, ele é indicado para coisas que você tem, você possui, né?
Enfim, agora a gente vai pegar as frases aqui, com there is, there are, eu vou ler elas e vou comentar em cima delas, para você ver que a tendência do aluno é sempre falar have. Por exemplo, se eu fosse dizer assim, ó, tem um livro na mesa. Aqui o Gemini ele está dando bem formal. Há um livro na mesa. Mas eu quero dizer assim, tem um livro na mesa. Geralmente a gente fala assim no português, tem um livro na mesa. O aluno automaticamente ele vai falar have ou has. Eu vou anotar aqui, ó. O aluno geralmente ele fala have ou has, né? O verbo to have é o verbo ter. Quando a gente usa he, she e it, o verbo ele passa a ser has, né? Por exemplo, I have, eu tenho, you have, você tem. Quando vai para o he has, ele tem, porque na terceira pessoa ali do singular, he, she, it, quando usa he, she, it, o verbo ou adiciona o s ou ele muda um pouquinho. Aqui no caso o verbo mudou um pouco, né? She has, it has, etc, etc. Então o verbo to have é o verbo ter, né? Geralmente o aluno vai falar assim: have a book on the table. Geralmente o aluno faz assim, fala assim: have a book on the table. O correto é você dizer que tem, existe, há. Então você vai dizer there is a book. A ele quer dizer um livro, né? Está definindo o que é a tal coisa que está em cima da mesa, né? There is a book on the table. Não estou dizendo que tem, no sentido de existir. Talvez seja meu livro, talvez não, eu não sei. O importante, o X da questão aqui é, eu estou dizendo que tem um livro na mesa. Na mesa tem um livro, tá? Um, number two, no exemplo número dois, ele vai falar assim, ó, there is an important message for you. There's an important message for you. Se eu falo mais naturalmente. Então, tem uma mensagem importante para você. A gente não vai falar existe uma mensagem importante para você em português. Pode ser que sim, vai depender do contexto, mas sou muito formal, né? A gente vai dizer, geralmente a gente fala, oh, tem uma mensagem importante para você no seu celular. Tem uma mensagem importante para você no seu celular. Então você vai falar there is. E só tem uma mensagem, tá vendo? Aqui a frase está falando, ó, uma importante mensagem para você. An important message for you. Ou seja, tem, there is, existe, né? Outro exemplo com there is. There is a lot of traffic on the way to work. Ou seja, tem muito trânsito no caminho para o trabalho. Então, a lot of é muito de algo, né? Muito de algo é o quê? Traffic é trânsito. On the way, no caminho, né? To work, para o trabalho. Então, there is, tá vendo? Ó, tem muito trânsito, tem muito tráfego, né? Tem muito trânsito no caminho para o trabalho. Eu estou usando isso de uma forma singular, né? Um só, né? Eu estou falando there is a lot of traffic, tem muito trânsito. Isso é considerado singular, né? Não é, a gente não fala trânsitos, né? Tem muito trânsito, então eu não posso contar com plural. Aqui tem uma question e é importante lembrar. Ah, se você viu minhas outras aulas lá do verbo to be, eu falo que existem dois pilares principais do inglês: o verbo to be e tudo que vem, que se origina no verbo to be, na sua estrutura para inverter quando faz pergunta e tal, e o do, does como auxiliar, né? E todos os outros verbos menos o to be, os modais e alguma outra categoria e ali que a gente vai ver, né? Ao longo dessas aulas, conforme eu for postando e fazendo. Então, são dois pilares principais, né, que constituem a base de todo o inglês, de todas as estruturas que vêm depois, depende desses pilares, que é o verbo to be, né, que ele faz parte de um pilar, o segundo pilar é o auxiliar do e does, e aí eu preciso de um vídeo bem detalhado para explicar bem certinho isso, porque toda a estrutura que vem depois disso depende dela. Mas falando da estrutura do verbo to be, quando a gente faz perguntas, se você olhou meus vídeos lá, você vai ver que a gente inverte, né? No verbo to be, a pessoa e o verbo. Aqui no caso do there is ou there are, eu vou precisar inverter o verbo com o there. Ó, is there, tã, tã, tã. Isso é pergunta. Are there, tã, tã, tã. Isso é pergunta. Então, there is e there are seguem a mesma estrutura do verbo to be para negativas e perguntas. O que isso quer dizer? Quer dizer que na pergunta eu inverto, como to be, né?
to be eu vou falar I am Felipe. Para a pergunta eu vou falar Am I Felipe? Sou o Felipe? Para a negativa, I'm not Felipe. Quer dizer, eu não sou. Então, a negativa do verbo to be ou not, se o there is e there are, eles seguem a mesma estrutura do verbo to be, para negativas e perguntas, eu vou colocar o not. Por exemplo, there isn't a book on the table. Eu vou usar o not, tá vendo? Eu estou usando o not na forma contraída, né? Mas é a mesma coisa se eu fosse usar there is not, né? There is not a book on the table. Isso aqui é uma frase negativa. Por quê? Porque o not é a negativa do verbo to be, né? Então, quando a gente tem o verbo to be, ou quando alguma estrutura segue a mesma estrutura do verbo to be, eu vou inverter nas perguntas e colocar o not no verbo. Então, basicamente, é assim que vai funcionar. Existem outras estruturas, mas hoje a gente está focando nessas, tá? Eu sei que eu explico muita coisa no meio, mas eu creio que isso é muito importante porque geralmente os alunos que fazem inglês comigo, eles são de níveis mais iniciais, né? Mais iniciantes. Então, eles geralmente estão ali nesse nível A1 e A2, que são os níveis iniciais, básicos, onde você está aprendendo a se comunicar. Então, não é todo aluno que eu tenho que é fluente, tipo assim, que eles têm um certo nível de independência no inglês. Então, eu gosto de explicar entre os detalhes, porque faz a diferença. O meu modo de ensinar inglês, ele é demorado um pouquinho no começo, porque eu bato o martelo muito nos detalhes da língua, que fizeram total diferença na minha jornada. Eu comia muito as palavras, eu não sabia conectar a frase, eu não sabia transformar frases complexas em frases simples. Isso veio tudo através de estudo e prática. Então, para mim é muito importante saber isso, porque o nível de fluência que eu tenho hoje me proporciona falar com qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, e me proporciona, eu já trabalhei em duas empresas americanas, por exemplo, e me proporcionou falar com pessoas que nem americanos eram, mas pelo sotaque, por mais que seja um pouco mais difícil de entender, tipo japonês, chinês, indiano, pessoa do Reino Unido falando, eu consigo aprender qualquer coisa porque os detalhes fazem a diferença, né? Então, eu gosto de ser mais detalhista, né? Então, eu estudei muito assim os detalhes da língua e tal. Mas continuando aqui, existe outra frase. Aqui na pergunta, daí eu ia pular ela já aqui. Mas quando a gente faz a pergunta, a gente precisa inverter o verbo e o there. Por quê? Porque ele segue a mesma estrutura do verbo to be, porque no verbo to be a gente inverte para a pergunta, certo? Então aqui eu vou perguntar: Is there a good movie playing tonight? Então eu tô falando assim: tem algum filme bom passando hoje à noite? Né? Is there? Tá vendo que eu inverti? There is passou a ser is there porque jogado verbo to be na frente, porque é assim que a gente pergunta quando a gente tem o verbo to be. Tá? Então, tem algum filme bom passando hoje à noite? Né? Is there a good movie playing tonight? Então, para perguntas a gente fala assim, tá? E aqui eu estou dizendo que tem um gato no jardim. A gente geralmente falaria assim, oh, tem um gato no jardim. Então você falaria, there is a cat in the garden. Né? There is a cat in the garden, right? Então tem um gato no jardim. Eu estou dizendo que existe um gato. Se ele é meu ou não, eu não sei. Não é importante. Eu só estou dizendo que, opa, tem um gato no jardim. There is a cat in the garden. Né? There's a cat in the garden. Então, o foco aqui não é possuir, have, tá? E agora o plural, né? Que é o tem, né? Que a gente fala tem também. Mas ele quer dizer a mesma coisa, que existe né? Ele tem tal coisa ali, mas não é no sentido de possuir, ter, né? Eu fico repetindo isso intencionalmente, tá? Para entrar na cabeça do aluno que ele precisa aprender a diferença dessas duas, né? You have. Então seria das três. There is, there are, to have, que é o verbo ter, né? Então vamos lá. Tem muitos alunos na sala de aula. A gente fala assim no português, né? Tem muitos alunos na sala de aula. Eu vou falar there are many students. Many students significa muitos alunos. Está vendo que eu consigo contar e é mais de dois? Então, é dois ou mais, já é plural.
Oh, there are many students in the classroom. Se eu falar there is many students, não fica meio desconexo, porque there is é para singular, né? E como eu estou falando de muitos alunos, eu preciso usar o plural. Qual é o plural de there is? There are. Então, there are many students in the classroom. Tem muitos alunos na sala de aula. Aqui, tem dois gatos dormindo no sofá. Estou falando, ó, numeral, dois ou mais. There are two cats sleeping on the sofa. Ou poderia ser couch, aqui também, que é sofá do mesmo jeito. Mas eu estou focando no quê? Que tem, oh, tem dois gatos ali no sofá. O que está acontecendo? Né? Quem são esses gatos? Talvez a pessoa perguntaria. Não sei, estou dizendo que só tem dois gatos ali, certo? Próxima frase. Não tem bons restaurantes nesse bairro. Ah, não tem bons restaurantes nesse bairro. Geralmente a gente diria assim no português. Eu vou falar: There are no good restaurants in this neighborhood. Aqui eu também poderia falar assim, ó. Aqui, ó. There aren't. Ou eu ia falar: There are not. Tá vendo? Ó? There are. Adiciono not, negativa, por quê? Segue a mesma estrutura do verbo to be. Então, there aren't good restaurants in this neighborhood. Eu estou dizendo que não tem, não há, não existe bons restaurantes nesse bairro, nessa vizinhança, nesse bairro, né? Neighborhood pode ser vizinhança ou pode ser bairro. E a próxima é, tá vendo que aqui inverteu de novo na pergunta? Are there any questions about the project? Então, tem alguma pergunta sobre o projeto? Né? Tem alguma pergunta sobre o projeto? Alguém tem alguma pergunta? Eu poderia perguntar também, mas aqui há alguma pergunta sobre o projeto? Eu vou falar are there e inverto, né, o verbo you there. E aqui questions está indicando que é plural, perguntas. Ah, eu preciso usar there are. Ou no caso, are there, porque é uma pergunta. E assim por diante. E o último exemplo, tem várias razões pelas quais não posso ir. Eu vou falar there are several reasons. Aqui está indicando plural de novo. Why I can't go. Então tem muitas razões, tem várias razões pelas quais eu posso ir. There are several reasons why I can't go. Tá? O que eu quero dizer com isso? Resumindo, já está chegando no fim a aula aqui, né? É muito importante saber diferenciar there is, there are e to have, tá? To have é um verbo, vou sempre conjugar, né? There is, vamos fazer a revisãozinha aqui, é singular, esse é usado no singular, esse aqui é usado no plural, esse aqui é um verbo, precisa conjugar o verbo, né? Então quando a gente fala there is, mais algo no singular, para dizer que existe, que tem, né? Oh, eu poderia dizer assim, ó, there is a phone here. There is a phone here, né? O que significa essa frase? There is a phone here. Tem um telefone aqui. Oh, there's a phone here. Oh, okay. Is this your phone? Se é o seu telefone, ela tem um telefone aqui, tá vendo? Singular, um telefone, né? There is a phone here. Se eu uso there are two phones here. Olha só. Oh, there are two phones here. Tem dois telefones aqui. Eu estou dizendo que tem no sentido de existir, talvez esses sejam meus telefones, talvez não. Eu só, oh, tem dois telefones aqui. There are two phones here. Então, eu estou dizendo o quê? Plural, right? E quando que eu uso o verbo have? É quando você quer falar que você tem algo. Por exemplo, I have my chimas. I have my chimarrão. Eu tenho meu chimarrão. Here, aqui. Eu tenho meu chimarrão aqui. Very good. Muito bom.
Eu poderia dizer assim, eu tenho uma casa, I have a house. Eu tenho, tá vendo que eu possuo uma casa, I have a house. I have a daughter. Eu tenho uma filha, I have a daughter. I have a wife. Eu tenho uma esposa, né? Se eu falar there is a wife there, olha a diferença. There is a wife there. Estou dizendo que tem uma esposa lá. Tem uma esposa lá. Ou ali, né? Tem uma esposa lá, tem uma esposa ali. Uau, ok. Então, tá vendo? There is singular, there are plural. Eu quero dizer que existe, tem, há algo em tal lugar ou alguém em tal lugar. Quando eu uso o verbo have, eu quero dizer que tem no sentido de possuir, né? Eu tenho, eu possuo algo. Está falando de posse. Aquilo pertence a você, né? Por exemplo, eu poderia dizer também I have brown hair. Eu tenho cabelo castanho, tá vendo? Eu tenho, eu possuo cabelo castanho, tá vendo? You see? Você entende? Então, basicamente era isso, tá? É, o que me ajuda, assim, bastante quando eu aprendo algo novo é praticar. Ontem mesmo eu estava estudando e estava escrevendo algumas frases com diferença, com as diferentes palavras que eu aprendi. Eu aprendi 3 termos novos, onde eu fui digitando as frases e tal. E a inteligência artificial está aí para ajudar você. Às vezes não vai ser 100%, mas se você souber dar o prompt certinho, eu sempre uso o Google Gemini, eu acho ele mais legal de usar que o ChatGPT, apesar do ChatGPT ser bem famoso, mas eu só uso o Gemini. Então, aqui está meu prompt, né? Bem simples, um prompt bem simples, e é isso tudo que ele me deu, tá? Um jeito legal de pesquisar, estudar, pedir frases, porque, bah, se eu fosse criar essas 20, não, 10 frases aqui, eu ia demorar, e daí traduzir tudo. Então é mais fácil eu chegar aqui, pum, em 30 segundinhos estava pronto. Enfim, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aqui. Se inscreve, curte o vídeo. Se tiver alguma coisa que você queira saber ou aprender, também deixa nos comentários e eu vou colocar na lista para gravar. Mas não consigo mais resumir mais do que isso. É basicamente isso. Tudo que você tem que saber sobre there is, there are, to have, basicamente está aqui, tá bom? Então, vejo você na próxima. See you in the next one. Bye. I'm off.